Olá, muita paz a todos, namastê. É com muita satisfação, com uma satisfação imensa, que a gente dá continuidade a esse estudo desse material que... Sabe aquele experimento da dupla fenda em 1805, que ficou provado isso, que um elétron tem consciência e que ele faz o que o observador quer. A consciência de cada palavra escrita e falada desse material, esse material multidimensional, para a elevação de um povo, de um planeta, de mentes, para uma quinta dimensão, para uma dimensão mais elevada, é como o conceito de Wallace e de Wattles sobre o divino, sobre o universal, sobre Deus. Ela é uma consciência que penetra, permeia, é uma consciência inteligente que permeia, penetra e preenche todos os interespaços do universo. Então, à medida que você vai lendo, vai se dedicando a essas palavras, a esse estudo, a essa prática, a esse caminho sozinho que você faz na sua consciência, elevando seus pensamentos, ela vai fazendo parte de você. Tem um momento que você olha, engraçado, eu já tinha lido isso aqui, ouvido no fone, de ouvido o áudio, mas não tinha um entendimento que me deu agora. E você tem aquele insight e ali você expande, sabe? O Cristo explica que a iluminação vem como flashes na sua cabeça, de coisas que você está fazendo, mas que coisa que eu fazia? Não é assim não, e você muda, sabe? Vem dessa forma, mas vem de uma maneira assim muito ímpar, vem de uma maneira muito singular para cada pessoa. E eu desejo que para vocês tenham esse significado, tenham essa mesma amostra que tem, e que para vocês sejam únicos, assim, esses momentos sejam transformadores, sabe você antes do livro e você depois do livro, que você não se reconhece de tão grande que você fica, bem assim. Vamos lá. Continuando, Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore, nos arredores de Betesda. A gente veio aqui do vídeo anterior do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente viu o que era cada um, a gente deu 4 pontos aqui que ele falou bem significativos, E agora aqui. Rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde. E perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos, está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, podia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea. Olha aí. Mais um ponto do livro sagrado, o livro mais lido e mais polido também, Hoje tem 22 versões bíblicas ou mais, Até onde eu saiba, eram 22 versões e nenhuma era original. E essa aqui, esta é uma afirmação errônea do que verdadeiramente eu disse. E revela tão pouco que meus discípulos, os mais próximos a mim, e os evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na terra.
Ou seja, o tão pouco que foi compreendido, né? Vamos lá. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. Olha aí, o que Sananda, Jesus, o Cristo que veio há 2000 anos atrás, no ano 1 dessa era, ele está dizendo como é que você pode medir a fé do tamanho de um grão de mostarda. Que grau de medida você usou para isso? Fé é fé. É um poder de tal convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. Como é que você pode mensurar? Você vai medir como? Como é que você vai mensurar? Como é que você vai medir o tamanho de uma fé? Fé é fé. E ele diz que é uma interpretação errônea das palavras dele. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos. De algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. Ela pode ter essa comparação, mas nunca com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Olha aí, a crença é um fruto. Eu ouvi dizer. Minha gente, pelo amor de Deus. Pelo amor do nosso Senhor. Se questionem. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade, desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade, você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão e receberão. Creiam que receberão e receberão. Receberam. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto eu explicasse a verdade, elas nunca teriam um intenso conhecimento que me foi dado no deserto. É por isso que eu falo tanto para a gente pegar aquela parte do deserto, da experiência que ele teve, a gente se vê lá junto com ele, né? Ainda que a gente seja um átomo passando por isso de uma maneira assim minúscula, imperceptível por ele, porque a experiência foi dele, mas que é muito válida para todos nós e com a descrição de detalhe. Desculpa, caiu o microfone. Com a descrição de detalhe que ele dá, então a gente fica muito iluminado quando a gente usa aquela experiência pra gente. Então, é bem assim. Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Ele não estava no deserto sendo tentado pelas bestas. Satanás não teve nada a ver com isso. Ele estava no processo mais lindo da vida dele, onde ele estava deixando de ser um ocioso para sair como mestre e curador. Você faz um curso, quando você termina o curso, você não tem as técnicas aptas para trabalhar com aquilo ali que você estudou? Bem, assim foi ele. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, ou que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem o sentido
de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam as crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente. Porém, entrelaçada há muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Olha aí. Muito da sua fé que você disse que foi Jesus, foi você acreditando que seria possível e foi. Porque você não tinha outra ideia na sua cabeça a não ser que aquilo fosse realizado. E assim é. É uma lei da existência também. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Sem este alicerce, olha aí, um profundo e verdadeiro conhecimento sobre a relação mente e matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Eu vou parar por aqui porque esse vídeo já tem coisa demais para mexer com a nossa cabeça, né? Aí já tem um monte de coisa para você revirar, para você varrer de debaixo do tapete, né? Essa frase, a fé do tamanho de mostarda remove uma montanha, eu disse muito essa frase, eu falei muito essa frase. E a gente procurava significados para ela, assim, através de uma coisa, de outra, mas quando a gente vê que era uma crença no que eu ouvi dizer, uma interpretação que alguém fez errado do que ele disse, não sobra dúvida, né, gente? Se redefinir, se reconstruir. E a mandala é construída de dentro para fora. Namastê.